Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem, tá? Eu estou falando um pouco mais difícil hoje, que eu coloquei umas próteses aqui, eu estou me adaptando, tá? Então se eu me atrapalhar com alguma palavrinha ou outra, perdoe. Bom pessoal, eu já tinha falado aqui no canal que a China estava criando um sistema SWIFT próprio da China, para não depender do sistema americano. O que é o sistema SWIFT, pessoal? É mais ou menos assim. Quando você transfere dinheiro de um banco para o outro, vamos pegar aqui dentro do próprio país. Você vai mandar um dinheiro para o seu parente que está lá no Nordeste. Você só vai precisar do nome do banco, agência e conta. Ah, é o Banco Bradesco, agência 07 não sei o que, conta não sei o que. Com esse nome do banco, agência e conta, o sistema bancário sabe que aquela agência fica naquela cidade, em Juazeiro do Norte. Então esse dinheiro vai sair aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, né, e vai lá para Juazeiro do Norte. Um exemplo hipotético. Agora, e quando é outro país? Quando é outro país, você não pode usar esse sistema. Porque um país estrangeiro não tem informações sobre o nosso sistema bancário. Ainda mais um país grande que nem o nosso, que tem agências em tudo que é lugar. Então eles não saberiam só pela agência, conta e banco, qual banco seria. Então o código SWIFT, ele identifica o banco pelo país. Cada banco tem um código SWIFT. Então, por exemplo, o cara está lá nos Estados Unidos, ele quer mandar dinheiro para a família aqui no Brasil. Então ele tem que usar o código SWIFT, que é o código SWIFT vai identificar que aquele banco é do Brasil, fica no país Brasil, e aí com a agência e conta, o próprio banco vai saber qual a agência correta que é. Então é um sistema para transferências internacionais, inclusive para quem exporta, importa, para quem investe em bolsas no exterior, tudo isso é utilizado. Às vezes o cara chega aqui, por exemplo, no Brasil, um chinês, ele quer comprar soja. O pagamento é feito através desse código SWIFT. Ele não vai vir com uma mala de dinheiro para cá, até porque o pagamento tem que ser em dólar. Então ele pega lá na conta dele do banco, lá na China, o dólar, transfere via esse código SWIFT para chegar no banco aqui do Brasil. Então esse é um sistema financeiro global, tá? Parece que ele começou na Europa, se eu não estou enganado, mas ele é utilizado basicamente pelo Ocidente, né? Os países europeus e América do Norte, tá? E a China quis criar um sistema próprio de código SWIFT, que é chamado na sigla em português de CIPS, que é um código que a própria China vai identificar os bancos, né? Claro que cada banco vai cadastrar o seu, né? Então eles vão identificar os bancos para poder fazer negócio com a China. Só que a diferença é que aí não precisa ser em dólar, pode ser na moeda chinesa mesmo. Então, por exemplo, esse mesmo chinês, no exemplo hipotético, se ele quer comprar soja do Brasil, ele não vai precisar mais converter o dinheiro dele para dólar. Ele pode usar o próprio dinheiro que ele tem lá em iene, acho que é iene, né, o dinheiro da China. Ele faz a transferência via esse código da China, que é esse tal do CIPS. Pum, o dinheiro já é identificado aqui, esse banco é no Brasil, agência tal, fica lá em Mato Grosso, Cárceres, Mato Grosso. O dinheiro já vai direto para aquela agência. Então é um sistema alternativo, paralelo, e para não depender dos Estados Unidos. Agora, o que isso significa? Significa, pessoal, que vai haver uma queda de transações em dólares no mundo todo. A China já tinha negociado algumas coisas com a Rússia em moedas próprias, dos dois países, tanto o iene chinês, e os russos eu não tenho certeza se é rubo, a moeda deles, mas a moeda russa. Se não for, vocês comentem aí, tá? Mas eles já fizeram várias transações. Diz que em 2022, 80% das negociações entre China e Rússia foi feita nas moedas locais dos dois países. Então, e agora com esse sistema SWIFT vai ser melhor ainda, que vai ser a jato. Você vai lá pela internet, pum, dinheiro cai na hora na conta do outro. Então a China está fazendo essa movimentação para reduzir e muito a dependência do dólar ou a autonomia do dólar, né, sobre todo o comércio global. E quem que está ajudando mais a China nisso? Adivinhe? É Brasil, porque o Lula já tinha falado desde que ele assumiu a presidência de novo que ele queria uma moeda própria para negociar com esses países, né, ou uma moeda desses países, que até causou uma polêmica na época, né? Então o Brasil tem muito interesse nisso. A Dilma também, que preside agora o BRICS, também já tinha falado disso, né? Do BRICS, que é uma economia forte, né? Corresponde a mais da metade do planeta só em PIB. O PIB deveria ter sim sua própria moeda ou negociar na moeda de algum desses países. Então o que acontece? Saiu essa semana que o Brasil e China assinaram um acordo, preste atenção, Brasil e China firmaram um acordo de 158 bilhões em transações livres via esse código SWIFT da China, esse tal de CIPS. Então é um valor que eles vão poder negociar à vontade, 158 bilhões, através desse novo código. O que a China está dizendo? Ó, Brasil, vamos negociar eu e você até 158 bilhões, a gente pode usar o nosso sistema. Vamos deixar o sistema americano para lá. Não é bem americano, né? É meio europeu nesse sistema. Vamos deixar o sistema do Ocidente para lá. Aí a gente faz a negociação baseada nas nossas próprias moedas, ou seja, o iene chinês e o real brasileiro. Então esses 158 bilhões de dólares, eles podem negociar nas suas próprias moedas. Então aquilo que o Brasil exporta para a China, não vai precisar converter em dólar para poder pagar e não sei o que. Vai direto, porque é um sistema que só vai identificar de um banco para o outro.
Eu não sei se vai ter algum tipo de lastro nesse sistema ou se eles vão usar as próprias moedas. Mas o fato é que eles estão dando um chega para lá no sistema americano. Pode até ser que muitas dessas transações ainda sejam em dólar, tá? Para ser bem honesto para vocês. Mas o fato é que só o fato delas serem independentes e não depender mais do governo americano é o primeiro passo para dar um chega para lá no sistema da dolarização global. Ou seja, China e Brasil estão peitando os Estados Unidos. Estão falando, a gente vai fazer negócio agora de uma forma diferente. Estamos originando um outro sistema de fazer negócio para não depender tanto dos Estados Unidos. Você lembra que o Laranjão falou quando ele assumiu a presidência, que ele falou que o BRICS morreu? O BRICS morreu, ninguém mais fala no BRICS, morreu. Achando que por causa da ameaçazinha dele, né, que ele tinha ameaçado taxar os países do BRICS em 100%, se eles ousassem deixar de usar o dólar. E agora ele está vendo que não adiantou nada as ameaças dele. China, que já foi super taxada por eles, ele viu que a China não vai baixar a cabeça para eles. O Putin está só humilhando o Trump, né? Que o Trump parece uma cadelinha do Putin. O Putin não tem respeito nenhum pelo Trump. E o Brasil também está pouco se lixando para ele. A África do Sul, ele bateu boca lá com o presidente sul-africano. Só a Índia que está meio independente nessa confusão toda. Mas o fato é, os BRICS estão sim começando a fazer negócio agora com outros sistemas financeiros. E logo pode ser que ou desenvolva uma moeda própria para negociar entre os países do BRICS, ou pode ser que algum desses países use sua moeda, desde que tenha um lastro, como por exemplo a China. A China pode usar o Ien. Mas o fato é que o BRICS não está abaixando a cabeça para o Trump, o BRICS está se tornando cada vez mais autônomo, e isso pode também ser mais um tapa na cara dos Estados Unidos. Já não basta as políticas econômicas do Trump, que estão gerando recessão, eles tiveram um PIB negativo pela primeira vez, né, no primeiro trimestre, inflação, taxa de juros nas alturas, dívida dos Estados Unidos nas alturas. Além disso, tem essa ameaça do BRICS, que pode fazer o dólar deixar de ser a moeda hegemônica no planeta, que vai ser um puta baque para os americanos. Tanto que o Trump falou em entrevista antes de ser presidente que esse seria o maior golpe que os Estados Unidos já sofreram em toda a sua história, se os países deixassem de usar o dólar. Os países árabes já não usam mais o petrodólar, né? Eles já aboliram isso. Agora vê o BRICS como uma nova ameaça, então pode ser a ruína dos Estados Unidos, tá, pessoal? E o BRICS, que ele falava que morreu, está mais forte que nunca. E a própria política dele de odiar os outros países, de querer tarifar todo mundo, essa semana mesmo, não, hoje mesmo, saiu que ele vai anunciar tarifa de 100% para produtos da União Europeia. 100%, gente. Sendo que os americanos consomem muita coisa que vem da Europa, principalmente vinhos. Os vinhos europeus são ótimos. Azeites, nessas coisas. Agora, 100% vai encarecer tudo nos Estados Unidos, vai gerar desemprego e inflação. A política dele é tão idiota que ele gera raiva nos outros países. E é o mesmo que ele está fazendo agora. As próprias atitudes dele estão forçando os países do BRICS a se darem as mãos para tentar combater ele. E esse sistema chinês é um primeiro passo, mas pode vir mais por aí. Então é isso aí que está acontecendo, pessoal. A gente está presenciando a história. Uma mudança geopolítica. Depois de séculos de imperialismo americano, agora a gente está vendo a queda do império e o ressurgimento de outras nações que fazem frente aos Estados Unidos. Tá? Nós deixamos de ser um país vira-lata, um país de capacho, uma republiqueta de bananas, para ser um país em desenvolvimento e que está mostrando sua soberania, seu verdadeiro patriotismo, não dos bolsonaristas, mas mostrando que é um país independente, que pode crescer e prosperar e pode dar um chega para lá nos Estados Unidos, que já atrapalharam muito na nossa história, principalmente nossas políticas econômicas. Por isso que o Brasil ainda é um país pobre, por causa dos americanos. Agora nós estamos acordando, tá bom? Então fica a dica aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe, dê um like por gentileza, se inscreve, ativa aquele sininho, compartilha o vídeo nos grupos para as pessoas verem, comenta também que seu comentário é importante, e muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.